O único avião de transporte a jato que decolava e pousava na vertical. Mas apesar de ser uma história fantástica e um projeto audacioso, ele acabou não dando em nada e foi um fracasso da aviação. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Nesse ano de 2023, o Aero por Trás da Aviação completa 10 anos de idade. Desde que a gente fez o projeto lá em 2013 para apresentar como um programa de TV, o que aconteceu, ficou no ar aí por 8 anos, agora voltou para a TV no ano de 2023, e aí a gente tem produzido muito conteúdo de aviação, sempre indo nos lugares mostrando como a aviação realmente funciona. E para comemorar esses 10 anos, a loja do Aero por Trás da Aviação está lançando uma série de produtos. São 10 produtos ao longo do ano de 2023, que você pode adquirir entre fevereiro e novembro desse ano, mas é claro que cada produto vai estar disponível enquanto tiver estoque, né? A gente não vai fazer reposição de estoque. O primeiro produto que a gente lançou foi essa camiseta aqui dos 10 anos, em fevereiro. Em março veio o boné do Aero, em abril veio a tag de mala, e aí a gente tem lançado novos produtos que a gente vai anunciando conforme vão passando os meses. Se você adquirir toda a linha de produtos os 10 anos, esses 10 produtos, no final do ano de 2023 você vai receber uma grande surpresa aqui do Aero por Trás da Aviação. Então, ó, deixa anotado aí para terminando o vídeo você entrar na loja do Aero e já começar a sua coleção dos produtos dos 10 anos, beleza? Ó, link tá aqui, é só escanear esse QR Code ou também na descrição desse vídeo. Aviões que decolam e pousam na vertical. Tem um termo para isso, em inglês, que é chamado de VTOL, que é Vertical Takeoff and Landing, decolagem e pouso na vertical. O que são aeronaves que decolam e pousam na vertical? Bom, o que a gente lembra já de cara, helicópteros. Helicóptero é um tipo de VTOL. Ou também tem os convertiplanos, ou tilt rotors, que são aquelas aeronaves que os motores mudam de posição para a aeronave decolar na vertical e aí vira para frente para fazer o voo horizontal, como acontece com o Bell Boeing V-22 Osprey, por exemplo, ou o Agusta AW609. Esses são tipos de convertiplanos de classe 1, mas também tem os convertiplanos de classe 2, que aí não são só os motores que se movem, mas a asa inteira com a estrutura de motor nela. Exemplo desse tipo de aeronave é o Hiller X-18 ou o Canadair CL-84. Também tem os lift fan, que são aquelas aeronaves que têm os rotores conectados à fuselagem, como por exemplo o Avrocar VZ9 ou o famoso F-35 Bravo Lightning II, que tem um fan ali que direciona o fluxo de ar para baixo para fazer esse movimento, né, de decolagem e pouso na vertical. Existem também os VTOLs mais atuais que trabalham como um drone caseiro, que tem ali 4 hélices ou 10, 18, 20 hélices e fazem essa propulsão para a aeronave decolar e pousar na vertical. E o mais complicado dessa história toda de aeronaves VTOL são aquelas que têm um jato de ar direcionado para baixo para fazer esse movimento, e aí exige realmente muita potência para deslocar a aeronave para cima. Exemplos desse tipo de aeronave? O famoso caça britânico Harrier e o soviético Yakovlev Yak-38. E nesse vídeo você vai conhecer mais um, que é o Dornier DO-31, um avião de fabricação alemã. A vantagem desse tipo de VTOL com jatos direcionados para baixo é que a aeronave consegue ter uma performance muito boa, que é o que acontece com o caça Harrier, por exemplo. Ele tem uma velocidade horizontal mais alta do que aeronaves como o V-22 Osprey, que funciona com hélices. A desvantagem é que esse negócio consome um combustível muito alto e, dependendo do peso da aeronave, isso daí acaba ficando inviável. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, que estava de um lado os Estados Unidos e do outro lado a União Soviética. A grande preocupação da Alemanha Ocidental naquela época era ter as suas pistas de aeroportos destruídas num ataque. E aí, toda a estrutura da Força Aérea Alemã estaria comprometida porque as aeronaves dependiam de pistas para decolar e pousar, para operar. Então, os alemães tiveram a ideia de construir aeronaves que pudessem decolar e pousar na vertical. Dessa forma, eles poderiam operar em qualquer lugar, poderia pousar até no meio da cidade, na rua, num descampado, enfim, não teria a necessidade de pistas. Logo, num conflito destruindo os aeroportos, as Forças Armadas, a Força Aérea Alemã, ainda conseguiria operar com esses aviões de decolagem e pouso na vertical. Foi por conta disso, então, que eles começaram a se empenhar bastante no desenvolvimento desse tipo de projeto. No início dos anos 60, o governo alemão apresentou para a fabricante de aeronaves Dornier
um desafio fora dos padrões. Ainda mais considerando o nível tecnológico que existia naquela época e no momento que a Alemanha ainda estava se recuperando daquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1962, foi pedido para Dornier que desenvolvesse uma aeronave de decolagem e pouso na vertical. Mas não era uma aeronave simples, uma aeronave comum, porque esse VTOL teria que ser uma aeronave de transporte, ou seja, teria que ser capaz de carregar carga. O objetivo desse avião era justamente carregar tropas, carregar suprimentos, qualquer coisa e deixar em qualquer lugar, decolando e pousando no meio de uma floresta, por exemplo, na cidade, sem ter a limitação de operar em uma pista. Como a Dornier já tinha experiência de desenvolver aeronaves nada convencionais, eles falaram: vamos lá, vamos fazer isso aí e ver o que dá. O desafio foi aceito e eles começaram a projetar o Dornier DO-31, um jato de transporte capaz de transportar 36 pessoas, voa a uma velocidade de 650 km por hora, a uma altitude de mais ou menos 10.500 metros. Na época já existiam aeronaves de decolagem e pouso na vertical movidas com motores a jato, mas essas aeronaves eram do tipo tático, mais leves ou até experimentais menores. Nunca ninguém tinha feito um avião tão grande que pudesse decolar e pousar na vertical utilizando motores a jato. Então olha o tamanho do desafio que a Dornier se enfiou para poder desenvolver um negócio para atender a Alemanha. Quando um fabricante de avião vai desenvolver uma nova aeronave, eles têm que levar em consideração qual que é o tipo de motor que vai equipar essa aeronave. Isso é determinante para o projeto como um todo, porque eles têm que saber se vão precisar desenvolver um motor novo, o que encarece bastante o projeto, o programa de construção, ou se eles vão poder pegar um motor de prateleira, ou seja, um motor que já existe, que equipa outras aeronaves e pode fazer parte ali desse novo projeto. As opções não eram muitas. Então, a Dornier resolveu pegar um motor que já existia para ser o principal desse novo avião, o DO-31, o Rolls-Royce Pegasus. Esse era o mesmo motor que equipava o Harrier. A ideia parecia muito boa, já utilizar um motor que existia, só que infelizmente ele não daria conta, então eles teriam que avançar um pouco mais nesse projeto. Como é que isso daí funcionaria? O avião seria equipado com 2 motores Rolls-Royce Pegasus de 15.500 libras de empuxo cada um. Então aí eu estou falando de 31.000 libras de empuxo, que dá mais ou menos 15 toneladas de empuxo, jogando o ar para baixo. Aí nesse sistema de motor teriam bocais rotativos que apontaria para baixo para direcionar o fluxo do motor para baixo e gerar esse empuxo todo para o avião subir. Até aí tudo bem. O avião poderia ser sustentado por esses 2 motores. Estamos falando aí de mais ou menos 15 toneladas de empuxo, então até funcionaria. Só que um avião ele tem que funcionar com redundância. Não adianta colocar 2 motores ali, porque se caso dê pane em um deles, o avião ia ficar completamente descontrolado. Então os engenheiros precisaram criar uma forma para controlar esse avião no caso de pane. Foi daí que veio a ideia de colocar mais motores. Esses motores principais, o Rolls-Royce Pegasus, ficariam mais no meio das asas. E aí, nas pontas das asas, eles colocariam 4 motores a jato de cada lado que fossem direcionados para baixo. E aí ajudaria nessa propulsão para gerar essa sustentação. E caso tivesse problema em algum dos motores, no total a gente está falando de 10 motores, então é uma redundância muito grande, daria para o piloto controlar esse avião caso qualquer motor tivesse alguma falha. O problema aí é que a Dornier não conseguiu encontrar uma opção de motor para colocar nas pontas das asas. Então, eles precisaram desenvolver um novo tipo de motor para isso. A Rolls-Royce entrou no circuito mais uma vez e foi contratada para desenvolver um novo tipo de motor específico para o DO-31. Eles desenvolveram então o turbojato RB162-4D. Cada motorzinho desse do RB162 era capaz de gerar 4.400 libras de empuxo, mais ou menos 2.000 quilos de empuxo, multiplicado por 8, 4 de cada lado. A gente está falando aí de uma potência de 16 toneladas de empuxo, somado aos motores principais que dariam mais ou menos aí 15 toneladas, então já passou de 30 toneladas de empuxo, teria bastante potência para o avião fazer aquilo que ele estava sendo desenvolvido para fazer. Essa potência toda atendia os requisitos solicitados para o desenvolvimento do DO-31 e, acima de tudo, fazia com que o avião fosse mais seguro, porque tinha bastante motor,
e também controlável. Porque a grande dificuldade de aviões de decolagem e pouso na vertical com motores a jato, gerando essa potência para baixo, é justamente o controle. O avião ele fica muito instável. E na tecnologia dos anos 60, não tinha o que a gente conhece hoje de sistema fly-by-wire, computador controlando, deixando o negócio paradinho ali, como a gente faz com um drone caseiro, que apesar de ser um drone caseiro que você compra em qualquer lugar e é uma fração muito pequenininha do valor de um avião militar, aquilo lá tem uma tecnologia muito grande, muito mais tecnologia do que um avião desse na época lá dos anos 60. A combinação da potência gerada por cada um desses 10 motores do DO-31 ajudava no movimento do avião. Então, dependendo do fluxo de ar dos motores das pontas das asas, o avião poderia fazer um movimento de guinada, ou o fluxo de ar gerado pelos motores principais, que era direcionado pelos bocais, isso fazia com que o avião fosse para frente e para trás. Para fazer um movimento de arfagem, o ar era sangrado dos motores principais e saíam por dutos que ficavam na cauda. Então, toda essa combinação de fluxo de ar de um lado para o outro, em posições diferentes do avião, fazia com que o avião pudesse se movimentar em todas as direções. Para os testes do Dornier DO-31 foram produzidos 3 protótipos, o E1, E2 e E3. O E significava experimental. O primeiro protótipo, o E1, foi equipado só com os motores principais, o Rolls-Royce Pegasus. O protótipo número 2 era para testes em solo, e o protótipo 3 já era o projeto todo, com todos os motores, tanto os Pegasus quanto os RB162 nas pontas das asas. O primeiro voo do Dornier DO-31, no caso do primeiro protótipo, aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1967 e ele voou só com os motores principais, o Rolls-Royce Pegasus. Já em julho do mesmo ano, o terceiro protótipo voou com todo o sistema de motores. E esse fez o primeiro voo pairado, que vale lembrar que o primeiro protótipo não fez o voo pairado justamente porque não tinha todo o sistema, então isso acabou ficando para o protótipo número 3. E é interessante até a forma de voo desse DO-31, porque ele usava todos esses motores juntos, virados para baixo, para fazer a decolagem e o pouso na vertical. Mas quando ele ia fazer o seu voo reto nivelado, aí os motores principais davam conta e ele fazia o voo como um avião normal, as asas gerando sustentação. No dia 28 de fevereiro de 1968 foi feito o primeiro voo mostrando todas as condições de transição desse voo. Ou seja, decola no pairado, faz o voo reto horizontal, faz algumas manobras, movimenta. Com isso, a Dornier provou que esse avião era capaz de decolar levantando mais de 22.500 quilos com os seus 10 motores. Nessa época, os alemães viram tanto potencial nesse avião que eles até começaram a pensar na ideia de fazer uma versão comercial para ele. Então seria o Dornier DO-231 para carregar passageiros. O avião teria capacidade para carregar mais ou menos 100 passageiros e voar uma distância de 800 quilômetros. Se esse avião tivesse dado certo naquela época, talvez teria revolucionado a aviação comercial. Mas apesar dos testes terem mostrado que o avião funcionava e os alemães estarem bem contentes e bem empolgados com aquele novo projeto, aquele novo avião voando, o negócio acabou não indo exatamente do jeito que eles imaginavam e é por isso que a gente não vê um monte de Dornier DO-31 voando hoje. Acontece que a Guerra Fria estava acontecendo e os alemães já não estavam vendo mais uma possibilidade de um conflito com a União Soviética. Eles não viam mais aquele risco do começo dos anos 60 das pistas dos aeroportos serem destruídas naquele país. Então, a necessidade de desenvolver um avião de decolagem e pouso na vertical acabou deixando de existir. Isso já não era mais uma estratégia alemã. Então acabou juntando uma série de problemas como o alto custo de desenvolvimento, logo o alto custo unitário de uma aeronave como essa, o alto custo operacional. Isso fez com que o avião não atraísse a atenção de ninguém, então eles não conseguiram fechar nenhum contrato de venda do Dornier DO-31. Todos esses problemas fizeram com que o projeto fosse cancelado em 1970. E além de tudo isso, teve um outro problema que foi o peso da própria aeronave. Acontece que para um voo ter uma autonomia que faça sentido, queimando tanto combustível, essa aeronave teria que carregar esse combustível todo, claro, para alimentar esses 10 motores. Agora, somando todo o combustível que o avião carrega, mais o peso de todos esses 10 motores, o avião praticamente era capaz de só levantar ele mesmo. Então a quantidade de carga que ele poderia carregar ia ficar muito pequena, inferior a aviões concorrentes que poderiam usar pistas para decolar e pousar. Ou seja, para qualquer empresa que fosse comprar
comprar um avião desse para carregar carga ia ter uma limitação muito grande com um custo altíssimo, a conta simplesmente não fecha. E a verdade é que esse tipo de projeto de decolagem e pouso na vertical com motor a jato para um avião de transporte para carregar carga acabou morrendo ali no Dornier DO-31. Depois não teve nenhum projeto que teve sucesso com esse tipo de configuração, então o Dornier foi o primeiro e único avião a jato com essa característica. Aquele que era um avião que poderia ser revolucionário para a Força Aérea Alemã acabou no fim sendo um fracasso da aviação. Mas você pode ver esse avião de perto lá na Alemanha. Eles não destruíram os protótipos, como já aconteceu com alguns projetos que eu falei aqui em vídeos no Aero por Trás da Aviação. Esses protótipos do Dornier DO-31 estão em exposição em museus lá na Alemanha. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiser acrescentar alguma coisa, joga aí nos comentários. E não esquece, sempre lembrando de você curtir o vídeo, assim o YouTube vai recomendar o vídeo para mais pessoas e muita gente vai saber mais histórias da aviação como essas que a gente conta aqui no Aero por Trás da Aviação. Então, ó, já curte o vídeo, compartilha com quem você puder e quem tá chegando aqui no Aero por Trás da Aviação por conta desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo sendo publicado aqui, beleza? E ó, camiseta dos 10 anos, essa aqui que eu estou usando, está disponível na loja, faz parte de uma série de produtos em comemoração aos 10 anos do Aero por Trás da Aviação. O link está na descrição ou escaneando esse QR Code aqui. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.